entre religiosidade e espiritualidade. Para que a gente possa entender melhor a nossa natureza espiritual, a gente tem que compreender como é que ocorre o processo da religiosidade e esse processo da espiritualidade. A religiosidade, ela tende a ser formalista. Nós começamos a viver a vida de uma forma formal. E começamos a viver a vida pelas nossas próprias forças. É como você vai viver a vida espiritual pela razão, movido pela natureza carnal. Mas a espiritualidade, ela faz parte da natureza espiritual. O homem foi criado para se relacionar com Deus. Mesmo depois do pecado, mesmo depois que o homem já havia pecado, ele continuou com esse desejo no coração de se relacionar com Deus. Mesmo uma pessoa que nunca conheceu Deus, que nunca conheceu nada, existe dentro do coração dela uma coisa que atrai ela para um ser superior. E nessa busca por esse ser supremo, hoje vocês podem observar que a gente tem um mundão de religiões. E cada dia surgem mais religiões. A gente percebe que existe um desejo no ser humano de Deus. E esse anseio do ser humano por Deus tem a ver com a espiritualidade. Cada pessoa tem essa busca pelo divino. Seja através de jejum, seja através de oração, seja através de meditação, estudo da palavra de Deus, reflexão na pessoa de Cristo. Na verdade, o ser humano ele tem esse desejo de se conectar com Deus, com esse ser supremo. A Bíblia fala que houve muitos homens no passado que tentaram se conectar com Deus. E nesse desejo de se conectar com Deus, alguns seres humanos que fizeram essa busca no passado, eles conseguiram atingir um nível tal profundo e elevado de espiritualidade que hoje eles estão no céu. Já pararam para pensar nisso? Enoque, ele começou buscando a Deus pela natureza espiritual. Mas o relacionamento espiritual dele com Deus e a natureza dele com Deus foi tão grande que chegou uma hora que ele não pôde mais ficar aqui nesse mundo. Ele não conseguia, não dava mais. Deus falou, não, você não pode mais ficar aqui, e levou ele para o céu. Moisés também, Elias também, Jesus. Esses homens estão no céu hoje porque a espiritualidade, é por isso que eu digo que quando você desenvolve a natureza espiritual, você está começando a adaptar o seu caráter para viver a vida eterna no céu. É um crescimento espiritual que vai desenvolvendo você para alcançar essa realidade espiritual, celestial. É como se você começasse a viver o céu aqui na terra. É por isso que Deus colocou a natureza espiritual em cada um de nós. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse o seguinte, São João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em o quê? Se Deus é espírito, você nunca vai achar Deus na natureza carnal. Na natureza carnal você vai achar um falso evangelho. Na natureza carnal você vai achar uma falsa espiritualidade. Não tem como você se conectar com Deus pela sua natureza carnal. Não tem como você alcançar a vida eterna pela sua natureza carnal. Deus colocou dentro de nós essa natureza espiritual para que ela desenvolvesse e através dela a gente pudesse conectar-se com Deus, porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito. A Bíblia é muito clara em mostrar que a única maneira da gente se conectar com Deus é pela natureza espiritual. É por isso que
esse assunto entre a natureza carnal e a natureza espiritual é muito importante. Talvez é o segredo que eu por anos passei dentro dessa igreja, mesmo como pastor, sem entender. Porque se a vida cristã for fazer os podes e não podes da igreja, se a vida cristã fosse vir para culto sábado, domingo e quarta-feira, dar oferta, dar dízimo e viver essa religiosidade espiritual que a gente vive, isso não me preencheu. Foi por isso que me fez buscar algo mais. E foi aí que eu descobri que o verdadeiro cristianismo, ele se manifesta na vida do cristão quando ele começa a ser dirigido e guiado pela vida espiritual dele. E é por isso que esse assunto é tão sério, é por isso que esse assunto é tão importante, e é preciso que a gente estude esse assunto, a gente ore sobre esse assunto. Você tem que sair daqui esse fim de semana e começar a estudar, isso está na Bíblia. Romanos 5, 6 e 7, Gálatas 5 e 6. A Bíblia está cheia de versos em Efésios também. Vai na sua concordância bíblica e bota lá espiritual. A palavra espiritual vai trazer um monte de textos bíblicos. Não bota espiritualidade, bota espiritual. E comece a estudar, comece a ir no Espírito de Profecia. Vocês vão ver que há muito material no Espírito de Profecia sobre esse assunto. Se queremos realmente se conectar com Deus, sentir a presença de Deus na nossa vida, se queremos ver Deus guiando e dirigindo a nossa vida, nós precisamos desenvolver a nossa natureza espiritual. A única maneira de nos encontrarmos com Deus é através da nossa espiritualidade. É a vida, é a natureza espiritual sendo guiada pelo Espírito Santo. Muitos se filiam a uma religião e pensam que por intermédio do seu envolvimento com a igreja podem alcançar uma relação espiritual com Deus. Impossível que você possa ter uma relação com Deus por causa da pregação que eu estou pregando para você agora aqui. Ninguém pode se relacionar com Deus através de pregação, através de culto. A relação entre Deus é uma coisa pessoal, entre você e Deus. É por isso que a salvação, ela é individual. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque Satanás, ele quer confundir a nossa cabeça entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade. E aí vem a pergunta. O que é religiosidade? O dicionário diz assim: estado de ser religioso, tendência natural para os sentimentos religiosos ou para as coisas sagradas, santidade, cuidado na realização de algo. Aí o dicionário Michaelis diz assim: exatidão e regularidade no cumprimento e execução de atos e deveres. Veja, a religiosidade, ela traz você para o cumprimento de atos e deveres que Deus requer. E quando você cumpre esses atos e deveres, você estabelece uma rotina religiosa que você vai exercer para se considerar um religioso. E aí eu coloco uma nota. Religiosidade, em seu sentido mais amplo, é um termo sociológico abrangente usado para se referir aos inúmeros aspectos da atividade religiosa e dedicação e crença do ser humano. Bem, em outras palavras, religiosidade é um conjunto de preceitos de uma determinada religião que você decide abraçar e seguir e cumprir. Então, quando você começa a cumprir esses deveres para com a religião, você produz um comportamento de acordo com aqueles deveres que a religião requer. E quando você consegue fazer isso, você se torna um bom religioso. Tem gente que nem religioso consegue ser, quanto mais espiritual. É por isso que às vezes a vida religiosa ela se torna tão difícil, porque a gente tenta usar a nossa religiosidade pelas nossas próprias forças. Nós queremos saber a nossa religiosidade. Eu tenho que ir para a igreja sábado e tal, vou para a igreja sábado. Eu vou para a igreja no domingo, vou para a igreja na quarta-feira. Né? Aí eu fiz o trabalho missionário, eu dei meio dízimo. Olha, eu me lembro de uma irmã que chegou para mim e falou: pastor, Deus não está me abençoando, minha vida está de cabeça para baixo, eu dou meu dízimo, eu sou professor da escola sabatina, eu passo a lição, eu faço trabalho missionário, eu dou de estudo bíblico. E ela começou a falar a lista de coisas que ela fazia, que ela pensava, né? Estava fazendo para Deus,
E que Deus então tinha que abençoar ela. E Deus não estava abençoando ela. Ela era fiel em todos os deveres que a religião requeria e não era abençoada por Deus. Então ela estava reclamando. Isso era religiosidade. Essa era a religiosidade. Agora, o que é espiritualidade? Espiritualidade é uma coisa diferente. Espiritualidade é ter uma consciência da comunhão com o Espírito Santo que não é interrompida pela carnalidade ou pelo pecado. A espiritualidade é uma coisa que não depende de você. A religiosidade depende de você, porque você tem que cumprir os atos e deveres que a igreja requer. Então, os 10 mandamentos. Então, você quer cumprir os 10 mandamentos. Então, eu cumpro os 10 mandamentos. É por isso que a gente cumpre os 10 mandamentos e não ama. E Paulo disse que o cumprimento da lei é o amor. Por quê? Porque você cumpre os mandamentos como um religioso. Então, qual é a sua motivação para guardar os mandamentos, guardar as 28 doutrinas, seguir o Espírito de profecia? É se salvar. É se salvar. Vocês lembram da história daquele ateu que eu contei para vocês? Que era membro da igreja? Um dia eu estava do lado de fora da igreja com ele, conversando, sábado à tarde, antes do JA. Aí ele olhou para mim assim e disse: pastor, você conhece suas ovelhas? Eu falei: claro que eu conheço minhas ovelhas. Ele falou assim: eu estou aqui há muitos anos nessa igreja, eu conheço as suas ovelhas. O senhor já percebeu que eles vêm aqui na igreja todo sábado, guarda a lei, guarda todas essas coisas aí que o senhor está dizendo que a igreja pede. Mas o senhor pensa que eles guardam isso porque eles amam a Jesus, é? Eu falei: eu acho que sim. Ele falou: não. Esse povo está tudo aí seguindo que eles querem salvar a alma deles do fogo eterno. É por isso que eles são adventistas. Eles são adventistas porque eles querem salvar a pele deles, são egoístas. Então eles cumprem tudo isso. Eu digo isso, mas por que você está julgando isso? Não, pastor, é que quando chega na semana lá, eles vão viver lá fora igual o povo do mundo. Aí chega aqui na igreja, aí ele começou a falar os pecados de alguns lá e ele estava certo. Eu era o pastor e conhecia. Eu fiquei com vergonha, porque ele vivia no meio dos cristãos e ele falou: esse povo está seguindo a sua religião para salvar a pele deles, é um ato de egoísmo. E eu fiquei pensando: será que existem adventistas que estão seguindo a fé porque querem salvar sua pele do fogo eterno? Ou eles estão seguindo a fé porque eles amam a Jesus, porque eles amam a Deus, porque Deus é o nosso Salvador? Eu comecei a me questionar qual era a razão da minha fé, qual era a razão, qual era a minha motivação para seguir Jesus. E eu comecei a olhar que a minha fé era tão deficiente, ela era tão falha, eu tinha tantos problemas espirituais na minha vida, havia tanta coisa que eu queria fazer certo e fazer errado, que eu comecei a pensar que eu queria comprar minha salvação pelas minhas boas obras ou pelas coisas que eu fazia. Aí é por isso que esse conceito de religiosidade e espiritualidade é muito importante. Porque na religiosidade você pode controlar a sua vida espiritual, mas na espiritualidade é o Espírito Santo que controla a sua vida. A sua vida ela começa a ser controlada por um poder que não está controlado pela sua vontade, né? E agora, um cristão espiritual é aquele que nasceu de novo e faz uma escolha contínua de ser dirigido pelo Espírito Santo. Na religiosidade, você decide guardar o sábado e guarda o sábado. Pronto, você não trabalha no sábado e tal. Na espiritualidade, você tem que nascer cada manhã do Espírito. Cada dia que você sai para o trabalho, para o novo dia, você tem que clamar pela direção do Espírito Santo. Você tem que fazer uma escolha para que o Espírito Santo dirija você. Note que o eu, ele nunca está presente. A renúncia do eu é uma coisa diária. Por isso, ontem à noite, a gente estudou que Jesus disse: negue a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por que Jesus disse negue a si mesmo? Porque essa negação do eu é diária. Esse poder do Espírito Santo que vem à nossa vida, isso é uma coisa diária, que acontece diariamente. Meus queridos, eu quero mostrar para você agora um contraste entre religiosidade e espiritualidade, para que você possa entender melhor isso. Por exemplo, religiosidade é acreditar em Deus e seguir um conjunto de normas e religiões de um credo. Ok? Então você segue as doutrinas da Igreja Adventista
você observa os princípios da igreja, você vem cada sábado para a igreja, então você é um religioso. Você é um religioso, a sua religiosidade é muito boa, porque você cumpre tudo que a igreja pede. Agora, a espiritualidade é ter a sua própria experiência com Deus. Ela não depende da religião. Para você ter uma experiência com Deus, depende da igreja? Depende do pastor? É uma coisa pessoal entre você e Deus. Na espiritualidade, você tem que ter uma experiência com Deus. Então você vem à igreja, você guarda o sábado, você segue a Deus, que você teve uma experiência com Ele. E aquela experiência foi tão grande que Deus se revelou a você naquela experiência e você experimenta Deus na sua vida, e você quer andar com Deus, e você quer seguir a Deus, e você quer viver com Deus. Davi disse assim: habitarei na casa do Senhor para todo o quê? Porque o Senhor está no seu santo templo. E ele disse assim: eu quero ir para a casa do Senhor, eu quero ficar lá para sempre. Que coisa linda, né? Ele queria viver na presença de Deus. Davi queria viver na presença de Deus. O Salmo 23 é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ele disse assim: e eu quero habitar na tua casa, Senhor, para todo sempre. Porque eu quero viver na tua presença. Então a espiritualidade é ter uma própria experiência com Deus, não depende de religião. Na religiosidade, nós somos dirigidos pelas regras que está na Bíblia, que está na igreja, que é a doutrina, mas na espiritualidade nós somos dirigidos pelo amor. Dá para entender? Na religiosidade, você guarda os mandamentos e todos os princípios porque você quer ser admitido na igreja e você quer ser justo aos olhos de Deus. Mas na espiritualidade você conhece a Deus e ama a Deus, e depois que você ama a Deus e se apaixona por Ele, você começa a cumprir os mandamentos de Deus, você começa a ir na casa de Deus, você começa a falar do amor de Deus para os outros, você começa a fazer tudo que a religiosidade faz, mas você vai fazer tudo isso como resultado da sua espiritualidade. Eu não estou aqui dizendo que o sujeito não tem mais que ir para a igreja, não tem mais que guardar o sábado, não tem que dar o dízimo, não tem que fazer nada disso. Não estou dizendo não. Eu estou dizendo que existem duas maneiras de fazer uma. Quando você faz tudo isso para ser aceito por Deus, você está vivendo a religiosidade. Agora, quando você tem uma experiência com Deus, espiritual com Deus, e é dominado pela sua natureza espiritual, você se torna um fiel dizimista, você se torna um missionário do reino dos céus, você começa a amar o próximo, você começa a servir o necessitado, você começa a vir para a igreja, você cumpre os 10 mandamentos, você cumpre as 28 doutrinas, mas você faz tudo isso guiado pelo Espírito de Deus que tomou conta da sua vida. Isso é espiritualidade. Mas nós estamos fazendo errado. Nós estamos vivendo a nossa vida cristã na religiosidade, não na espiritualidade, porque na espiritualidade o poder vem junto. O poder do Espírito Santo. A religiosidade exige como resultado da sua fé um comportamento em consistência com os padrões da organização religiosa que você está afiliado. Há um requerimento, se você não cumprir aquele requerimento, você é cortado. Você não pode ser afiliado. Na espiritualidade, você produz um comportamento espontâneo que vem da ação do Espírito Santo na vida do quê? Na vida do crente. Meus queridos, a religiosidade, ela nasce da espiritualidade. E não o contrário. Ninguém vai poder ser espiritual nascendo da religiosidade, porque na religiosidade está a natureza carnal, colocando o nosso comportamento para fazer tudo que é certinho para ser salvo. A gente pode até chamar isso de salvação pelas obras. Mas na espiritualidade é diferente, porque a espiritualidade ela é movida pelo poder e o amor de Deus, e tudo que a gente faz para Deus, a gente faz por amor. Então, a religiosidade, ela tem que nascer da espiritualidade e não o contrário. Por exemplo, você tem o hábito de gastar tempo com Deus diariamente. E isso
produz algo tão forte em você que você quer ir para a casa de Deus. E quando você chega na casa de Deus, você quer louvar a Deus. Você quer ir para a casa do Senhor. Você segue os princípios da palavra de Deus com gozo, com alegria. Você vive uma vida cheia de amor e cuidado pelo próximo. A sua vida agora ela é guiada por uma motivação diferente. A sua vida é guiada pela sua espiritualidade, uma experiência que você teve com Deus. E agora você ama a Deus e você quer seguir a Deus. E você nega-se a si mesmo e segue a Deus. Na espiritualidade, nós somos guiados por algo que está acima do nosso ego. Nós somos guiados na espiritualidade por algo que está acima do nosso ego. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu disse a vocês esse final de semana que a gente tem duas naturezas. A gente pode ser dominado pela natureza carnal, que envolve a carne, as vontades e os desejos, e é controlada pelo espírito, e controlada pelo eu, pelo ego. E a gente tem a natureza espiritual, que quando ela vai sendo desenvolvida, ela é controlada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que controla essa natureza. Então, nós chegamos numa coisa muito perigosa que Satanás está usando, chamado espiritualidade, o quê? Carnal. É uma espiritualidade carnal. São muitas pessoas que nasceram dentro da igreja, nunca se desviaram da igreja, foram ensinados a vida religiosa pelos seus pais, cresceram dentro da igreja e se tornaram ritualistas. Eles seguem exatamente o que eles foram ensinados. Alguns se tornam pastor, como eu, né, que nasci na igreja, mas segue a vida espiritual deficiente. Serve a vida espiritual deficiente. Depois de algum tempo, você fica firme na fé, mas sente que há um vazio na alma. Sente que uma coisa não está totalmente completa. É como se alguma coisa estivesse faltando dentro da sua vida com Deus. Muitos destes irmãos estão dentro da igreja. Muitos deles parecem bons cristãos, mas não têm uma vida autêntica, porque no fundo, alguma coisa está faltando. Alguns até buscam crescimento espiritual pelas suas próprias forças, por exemplo, como ler 3 capítulos da Bíblia todo dia, estuda a lição da escola sabatina, faz o seu devocional, mas mesmo assim se sentem infelizes, se sentem incompletos. Às vezes até pastores mesmo podem se sentir infelizes no ministério. Era como se alguma coisa faltasse. E muitas vezes, eu me lembro que eu fiz essa pergunta para mim várias vezes, mesmo como pastor, e eu dizia assim, mas será que a vida cristã é só isso? Eu sentia que tinha uma coisa dentro de mim faltando, alguma coisa, parecia uma peça de um quebra-cabeça que não se completava, e eu olhava para mim mesmo e dizia, Senhor, o que é que está faltando? Alguma coisa não está fazendo sentido. Havia uma experiência, eu ainda sou, um excelente religioso. Eu sou um excelente religioso. Mas alguma coisa faltava, alguma coisa... Eu me lembro várias vezes de sábados que eu fui para a igreja pregar, que eu não tinha vontade nem de ir para a igreja. Mas eu tinha que ir lá pregar. Imaginem só o pastor ir pregar no sábado da igreja, quando ele está nem com vontade de ir para a igreja. Mas eu não podia falar para ninguém que eu estava com esse problema. Havia um problema espiritual dentro da minha alma, que me fazia uma sede de Deus, que eu não conseguia saciar, que o ministério não conseguiu saciar, que nada conseguia saciar. Era uma busca. E às vezes eu fico pensando quantos milhares de irmãos estão dentro da igreja, quantos milhares de jovens estão dentro da igreja, sentindo essa mesma peça do quebra-cabeça que eu sentia faltando, que estão buscando alguma coisa para preencher completamente essa alma, para sentir a alegria da salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, um dia estudando a Bíblia, eu percebi que nós tínhamos duas naturezas. E foi quando os meus olhos caíram no capítulo 5 de Gálatas. Eu nasci na igreja, eu fiz teologia, fiz um mestrado, fiz um doutorado na Andrews, e eu nunca tinha percebido que realmente existia dois poderes dentro da minha alma que queriam dominar e controlar o meu coração.
Eu nunca tinha parado para atinar que eu tinha uma natureza carnal e eu tinha uma natureza espiritual. Então, um dia eu percebi que a minha natureza carnal, ela estava me controlando completamente. Eu era dirigido pelo ego, pelas minhas ambições, pelos meus desejos, pelo desejo de ser grande. E a minha natureza carnal estava tentando me fazer uma pessoa espiritual. Não é possível se tornar uma pessoa espiritual pelo domínio da carne, não é possível. Mas a natureza carnal, ela tenta nos enganar. A natureza carnal, ela tenta criar uma espiritualidade falsa dentro da vida do cristão, para que você possa pensar que você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Mas a sua espiritualidade, só quem pode desenvolver ela é o Espírito Santo. Na sua espiritualidade, só quem pode desenvolver preencher esse anseio de Deus é o Espírito Santo. A natureza carnal, ela pode impulsionar você para ler a Bíblia, para fazer a devoção, para ajudar outras pessoas, para fazer obras de caridade, para fazer obras espirituais. Tudo isso comandado pela carne e pelo ego. Por isso que eu disse para vocês que eu muitas vezes li a Bíblia várias vezes e 2 horas de oração e aquilo não fez efeito nenhum, porque aquilo era uma religiosidade que eu impus a mim mesmo, pela minha própria vontade. Não era produto de uma experiência com Deus. Quando você fizer um inventário espiritual da sua vida, você precisa perguntar para Deus se tudo que você está fazendo na área espiritual da sua vida, a motivação é você mesmo ou você está impulsionado pelo Espírito Santo. E você tem que ser honesto com você mesmo, porque você conhece o seu coração mais que ninguém. Sabe, meus queridos, essas boas obras que fazemos pela natureza carnal, muitas vezes elas são feitas para nos convencer de que nós somos bons cristãos, porque nós não transgredimos os mandamentos da lei, porque nós não fazemos nada de errado. Nós ficamos com aquela sensação de que somos justos, de que temos a verdade e de que não estamos fazendo nada de errado. E é verdade. Eu olho para o meu comportamento, eu não vejo nada de errado no meu comportamento. Não tenho nada que negue a igreja, mas no dia que eu descobri que existem pecados espirituais, e eu comecei a fazer um inventário espiritual dentro da minha alma, eu comecei a achar pecados e pecados que eu nunca imaginei que aquelas coisas fossem pecados. Porque são os pecados espirituais que estão destruindo a nossa vida. São os pecados ocultos espirituais que ninguém vê, que está dentro da nossa alma, que realmente faz a gente perder a vontade de estudar a Bíblia, faz a gente perder a vontade de seguir os caminhos do Senhor. Muitas vezes, como cristãos carnais, nessa luta para sermos bons, nós saímos defendendo a igreja e atacando outras religiões. Começamos a desenvolver uma soberba que a gente chama de espiritual e a gente vai se sentindo superior aos outros porque temos a verdade. E esse foi o pecado dos judeus. Eles achavam que era melhor do que os pagãos. Eles achavam que era melhor que os gregos. Eles não puderam aceitar que o evangelho era para todo aquele que crê. E por isso o judaísmo sucumbiu, crucificando o nosso Messias. Às vezes a igreja tenta nos ajudar, cria aplicativos de celular, materiais em abundância, para que a nossa religiosidade cresça, para que mantenhamos fiéis a isso. E, meus queridos, muitas vezes a natureza carnal, ela corrompe a nossa alma. Ela corrompe a nossa alma de uma maneira que ela faz a gente pensar no que a gente fez, no nosso comportamento, nas nossas obras, e nos sintamos orgulhosos de nós mesmos. Eu sempre me orgulhava de algumas coisas que eu consegui fazer no ministério. Eu cheguei para ser pastor na igreja de Framingham, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e tinha um grupo de 20 pessoas. Eu fiquei lá 3 anos, quando eu saí tinha 150. Eu fui para Dallas, tinha uma igreja com 45 membros. Eu fiquei lá 7 anos, quando eu saí tinha 350. Eu fui para New Jersey e eu cheguei lá, tinha uma igreja de 40 pessoas, quando eu saí tinha 250. E eu contei isso em tantas vezes, soberbamente, orgulhosamente, achando que os meus feitos eram muito grandes, mas todo esse ministério fantástico que vocês viram
foi resultado da minha religiosidade, do meu compromisso com a igreja. Mas Deus é tão misericordioso, é tão grande, é tão supremo, é tão soberano, que Ele pegou a minha soberba e pegou o meu orgulho e pegou as motivações religiosas erradas que eu estava fazendo trabalho para Ele e transformou isso em bênção na vida de dezenas de pessoas. E só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Quantas vezes eu me ajoelhei e pedi perdão a Deus por esses pecados espirituais do passado, que a minha congregação não sabia. E mesmo na minha religiosidade pecaminosa, Deus me abençoou. Meus queridos, não pense que Deus não lhe abençoa porque você está na contramão da vida. Deus é amor. Deus é amor. Não importa onde você esteja, nem onde você esteja indo, Deus é amor e a bênção dele estará sobre você. E eu tenho que ser sincero, depois de mais de 50 anos dentro da igreja, lutando pela minha fé, eu finalmente percebi que a minha vida religiosa não mudava o meu temperamento, não melhorava a minha relação com Deus, não eliminava os pecados espirituais que eu tinha na minha vida, que não era nada de escandalizar ninguém, não tem nenhum pecado que vá me escandalizar o ministério, ou escandalizar mesmo a minha vida, ou o meu nome, mas são coisas espirituais da minha vida que eu sei que estão erradas e que precisam ser vencidas. Houve momentos críticos onde eu realmente me afastei de Deus. Eu tinha uma filmoteca de 300 filmes, assistia 5 filmes por semana. Como é que vocês acreditam que eu podia chegar no púlpito no sábado para pregar? Até um dia que o Espírito de Deus me deu um tiro na cabeça. E eu falei assim, eu vou ficar 6 meses sem assistir nenhum filme. Eu era viciado. E só faltei jogar o videocassete na lata do lixo, né? Aquela era do videocassete, quando apareceu aqueles negócios. Porque a Adventista não ia para o cinema, então eu peguei aquele videocassete, trouxe o cinema para dentro da minha casa, falei, agora eu vou assistir tudo que eu queria assistir no cinema e não assisti. E entrei na minha vida de pecado. E vocês não sabem o dano que a televisão e Hollywood faz ao seu caráter. Quantas sessões espíritas você já teve dentro da sua casa assistindo um filme de televisão? Quantas? Cuidado, Satanás está acabando com os nossos jovens, está acabando com os cristãos através da televisão e de Hollywood. Depois que eu tomei a decisão de ficar 6 meses sem assistir nenhum filme, nem televisão, nem nada, com 4 meses o meu desejo de orar voltou. O meu desejo de falar com Deus retornou. Comecei a ler a Bíblia novamente. Eu havia parado de orar, de ler Bíblia, não tinha nada disso. A vida religiosa é muito fácil do diabo derrubar você, mas a vida espiritual é diferente. Quando você é dominado pela natureza espiritual, só as coisas do Espírito interessam a você. Amém, igreja? Deus tem uma provisão para você. Deus tem um caminho para você caminhar. Deus tem um caminho para fazer você uma vida cheia de poder. Deus tem um caminho para te transformar, se você permitir. Meus queridos, eu fico maravilhado de ver de que a misericórdia de Deus, ela nos alcança mesmo quando nós não merecemos. Quando não somos dignos, Deus vem e nos acolhe. Quantas vezes na minha religiosidade eu tinha minhas coisas, né? E você às vezes vem para a igreja, mas está ouvindo no toca-fita do seu carro aquelas músicas do mundo que você nunca deixou, né? Nunca deixou. Quando você se batizou, você deu uma pausazinha, né? E depois, devagarzinho, a sua religiosidade foi deixando você confortável. E você, então, foi trazendo aquelas musiquinhas do mundo lá que você gostava de ouvir. E elas continuam lá, não é? Eu estava falando para os meninos ali a luta que eu tive para vencer essa coisa chamada futebol. Né? Uma batalha terrível que durou mais de 20, 25 anos. Para se afastar de um vício, de uma coisa que havia me escravizado terrivelmente. E uma coisa que eu achei que talvez eu nunca pudesse vencer. Mas quando eu descobri de que a minha natureza espiritual podia fazer com que o poder do Espírito Santo se manifestasse nessa natureza miserável, o poder de Deus começou a triunfar.
vitórias que eu passei a vida inteira buscando e nunca pude alcançar. Quando os primeiros passos foram dados na direção da natureza espiritual, o Espírito de Deus entrou e derrotou o inimigo. Existem coisas na sua vida que estão roubando a sua felicidade. E são coisas que você não consegue vencer. E se você desenvolver a sua natureza espiritual, se você permitir que as coisas de Deus comecem a crescer dentro de você, você vai ver que maravilha, o poder do Espírito Santo de Deus entrando na sua vida e derrotando esses pecados que por tanto tempo está maltratando a sua alma, está escorraçando você. Talvez você esteja mergulhado dentro de um relacionamento no seu matrimônio que você não sabe como sair. Mas eu quero dizer para você essa manhã que quando Jesus está no coração de duas pessoas, a única coisa que pode brotar dessa relação é muito amor. É muito amor. Quando você entra na vida espiritual, a natureza espiritual ela começa a mudar completamente a sua jornada espiritual. Você começa a sentir a alegria da salvação. As coisas desse mundo lentamente vão começando a perder o seu valor. E eu me lembro de Jesus na frente de Pilatos, cheio de dúvidas, olhando para ele, não é? E Jesus olhou para Pilatos e disse: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Talvez você esteja sofrendo, lutando pela sobrevivência, sem emprego, ganhando pouco, batalhando. E você está focando tanto na vida aqui embaixo, que você perdeu completamente a sua visão espiritual. Nessa manhã, Jesus vem para você e fala assim: filho, você está sofrendo, sabe por quê? Porque o teu reino não é desse mundo. Porque tu não pertences a esse lugar. Levanta os teus olhos para o alto. Abre o teu coração para desenvolver a tua natureza espiritual. Começa a sentir as delícias espirituais do reino vindouro. Deixa que o meu poder tome conta da tua vida. E aí vai se cumprir na tua vida as palavras de Jesus, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas materiais que você precisa vos serão acrescentadas. Meus queridos, quando eu percebi que eu tinha uma natureza espiritual, eu cheguei à triste conclusão de que ela existia, mas ela estava morta e sepultada dentro da minha alma. Porque a minha vida estava completamente comandada pela minha natureza carnal. Havia coisas que me diziam que eu era um bom cristão, que eu era um bom pastor. Mas eu finalmente cheguei a um ponto da minha jornada que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu me entregava à minha natureza carnal, ou eu abria a porta para começar uma nova jornada de vida com a minha natureza espiritual. E foi aí que as coisas começaram a mudar. E talvez você possa olhar para mim e falar: esse pastor é bom demais, ele está pregando. Esse pastor aqui, ele está num conflito terrível na vida dele. Porque no momento que eu abri a porta para a minha natureza espiritual crescer, eu entrei no conflito dos séculos. Eu comecei a sentir o conflito dentro do meu coração. Eu não sei se você já fechou o punho e deu um murro na própria cara. Eu não sei. Mas quando a tua natureza espiritual começar a crescer, ela vai começar a meter bala na carnal, e a carnal a meter bala na espiritual, e tu vai ver que a culpa não é da igreja, não é da mulher, não é dos filhos, não é do pastor, não é de ninguém. Tu vai perceber que a culpa é tua mesmo, é você que é ruim, é o teu ego que não presta, é o teu ego que quer mandar em você, é os desejos da carne que quer acabar com você. E você vai ver o poder de Deus entrando na tua vida e derrotando essa natureza ruim que você tem. E você vai se tornar uma pessoa que você jamais imaginou que seria possível nas mãos do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, nessa jornada não existe meio de campo. Nessa jornada, ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos a Baal. Quando eu leio Gálatas capítulo 5, a minha natureza espiritual ela se encoraja. Cada vez que eu sou tentado me sentir fraco, eu abro a Bíblia em Gálatas capítulo 5. Grava esse capítulo aí na sua cabeça. Que ali Paulo ele vem falando dessa luta que é travada na carne, né? E foi assim que eu entendi que eu precisava ressuscitar a minha natureza espiritual. Mas eu nem sabia que tinha natureza espiritual. Eu nem sabia disso. Mas agora eu precisava ressuscitar. Eu achava que fazendo 777
reavivados pela verdade, lendo a devoção todo dia, estava bem para a minha vida espiritual. Mas isso não foi suficiente para manter a minha espiritualidade. Tudo isso era minha natureza, era minha espiritualidade carnal, tentando me convencer que eu era realmente um homem justo aos olhos de Deus, aos olhos da minha congregação, aos olhos da sociedade. Meus queridos, nós temos que cuidar, porque existe uma falsa espiritualidade. E essa falsa espiritualidade vem da natureza carnal. Quando a natureza carnal produz um comportamento espiritual, ele não é autêntico. Quando a natureza carnal produz um comportamento, está escrito compartimento, mas é comportamento. Quando a natureza carnal produz um comportamento espiritual que não é autêntico, aí surge a falsa espiritualidade. É a hipocrisia. Não tem poder para vencer o pecado. Você ora, luta, batalha, se esforça, não consegue vencer o pecado. O pecado ele fica lá. Você pode até melhorar, deixar de pecar por um tempo aí, né? É muito forte isso. Às vezes os casais chegam para a esposa e falam, prometo que eu não vou mais magoar você e tal. Aí daqui a pouco está lá ele magoando a esposa novamente, né? Prometo que eu não vou fazer mais aquilo. Prometo que eu não vou ver pornografia na internet. Daqui a pouco está lá metido na pornografia de novo. Não tem poder para vencer o pecado. A falsa espiritualidade, ela não tem poder para vencer o pecado. Nem tem poder para mudar o comportamento. E nem tem poder para mudar também o caráter. E nem tem poder para santificar a vida. É tudo fake. É uma palavra que está bem em moda aí agora, né? É tudo falso. Você se esforça, você luta. Por quê? Porque você está vivendo na sua religiosidade carnal, que tenta dizer para você que você é espiritual, que tenta dizer para você é bom, mas não leva você a lugar nenhum, a vitória espiritual nenhuma. É por isso que existe uma necessidade de desenvolvermos a nossa natureza espiritual. Foi então aí que eu comecei a estudar a minha natureza espiritual. Foi aí que eu percebi que temos uma capacidade muito grande de se conectar com as coisas invisíveis. E, meus queridos, note bem, esse terreno é um terreno que nós adventistas não gostamos de pisar. É o sobrenatural. Mas você precisa entender uma coisa. A razão por que a gente gosta do lado carnal é porque do lado carnal está a religiosidade. E na religiosidade eu guardo o sábado, eu deixo de beber, eu deixo de fumar. É tudo comportamental, já notou? É tudo comportamental. Você começa a mudar o seu comportamento. Então você começa a controlar você. A natureza carnal, ela diz assim, você aceitou o adventismo, agora vai se batizar? Então você preenche aquela ficha. Ainda preenche uma ficha batismal aqui? Meu tempo preencheu a ficha batismal, não sei se hoje ainda preenche. Então você preenche, não pode, não pode, faz, não faz, né? Já viu o voto batismal? Promete, né? A natureza carnal, ela pega o seu comportamento, controla você e faz você entrar dentro da igreja. Mas a sua religiosidade não faz você espiritual. O seu comportamento, é por isso que é confortável a natureza carnal, porque a gente olha o comportamento e julga as pessoas. Você julga as pessoas pelo comportamento, né? Por exemplo, você olha para mim e fala, o pastor não está praticando bem a mensagem da saúde, né? Está meio gordinho. O pastor está meio gordinho, não pratica a mensagem da saúde. Ninguém sabe a luta espiritual que eu estou para melhorar a minha saúde. Você não sabe quantas lágrimas foram derramadas já por essa mensagem. Você não sabe quantas batalhas eu já travei com o inimigo para estar no peso que eu estou. Senão estava pior. Então, louvado seja Deus. Claro que eu ainda preciso perder uns quilinhos aqui, né? Ainda hoje eu conversava com o Dr. Marcos ali, e a sua esposa pedindo aconselhamento. Porque a vida cristã é uma luta. Nunca olhe para ninguém tratando de ver um santo. Nunca. Porque a santidade ela é progressiva.
A vitória ela vem do Espírito Santo. A glória sempre é para Deus. Ninguém pode se gloriar do que fez e o que deixou de fazer. Eu estou contando para vocês a minha experiência por uma coisa. Porque eu estou pregando uma coisa que eu não estou vivendo. Então, agora foi pesado. Eu estou pregando para vocês uma coisa aqui que eu não estou vivendo. Por quê? Porque eu descobri esse caminho agora. Eu descobri essa jornada da natureza espiritual. E eu estou começando essa jornada. Tem dias de derrotas, tem dias de vitória, tem dias de alegria, tem dias de dor, tem dias de lágrimas. Há pecados que foram vencidos, há pecados que não foram vencidos. Essa é a minha luta espiritual. É por isso que eu estou dizendo para vocês onde eu estava e onde eu estou agora e onde eu quero ir, que é a eternidade. Mas nós não podemos mais ficar sendo esses adventistas religiosos de banco de igreja. Nós precisamos ter uma experiência com Deus. Nós precisamos receber o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos receber o poder de Deus para que as nossas reuniões sejam reuniões de conversões, reuniões de milagres, reuniões do derramamento do poder de Deus para glorificar o nome dEle. Meus queridos, a vida com Deus é cheia de dificuldades e aflições. Não pense que quando você se entregar a Deus, você vai ter uma vida muito fácil. Em minha jornada para mergulhar na espiritualidade, eu descobri, não eu, outros já descobriram, né? Eu só descobri para mim, vamos dizer assim. Eu descobri para mim de que cada ser humano tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Mas muito grande. Você tem uma sensibilidade espiritual para as coisas invisíveis maior do que você pode pensar. Para ilustrar o que eu estou falando, eu vou entrar pela espiritualidade negativa. Tá certo? O que é espiritualidade negativa? Por exemplo, esse pessoal que frequenta o candomblé, a umbanda, o vodú, eles têm uma grande facilidade de conectar com demônios e seres espíritos do mal. Certo ou errado? Olha, vocês não têm ideia o dano que o diabo está fazendo nesses terreiros aí. Mas eu fico pensando assim, se esse povo aí consegue usar a sensibilidade espiritual deles para se conectar com os demônios, para se conectar com o poder das trevas, por que é que o povo de Deus não pode se conectar com o Espírito Santo? Por que é que o povo de Deus não pode se conectar com os anjos de Deus? Se esse povo tem uma sensibilidade espiritual para o lado negativo, o povo de Deus também tem uma sensibilidade espiritual para o lado positivo. Mas a gente está vivendo na religiosidade. E na religiosidade você nunca vai se conectar com Deus. Você vai ficar nessa mornidão. Como é que chama o povo da mornidão? Laodiceia. E a Bíblia confirmando a minha pregação aqui. Laodiceia. O povo de Laodiceia está na religiosidade. Mas os filhos das trevas lá do outro lado já está tudo na espiritualidade. Estão bem à frente da gente. E o povo de Deus está aqui na religiosidade fofocando, falando mal de pastor, falando mal da igreja, brigando por doutrina. E o diabo está dando risada. O diabo está dando risada. Esses adventistas já estão tudo no meu bolso. Não precisamos nem se preocupar com eles. O diabo está de olho nos poucos remanescentes que estão dentro dos laodiceanos. E os laodiceanos são aqueles que vão desenvolver, os laodiceanos não, os remanescentes são aqueles que vão desenvolver a sua natureza espiritual e vão começar a se encher do Espírito Santo. E o diabo vai acionar alguns demônios específicos para atacar ele. Mas o poder que eles vão levantar na vida deles é muito maior do que toda a legião do poder das trevas. Porque Deus vai honrar a fidelidade daqueles que começarem a viver uma vida espiritual dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Olha um outro exemplo aí, ó. São os centros espíritas, onde os espíritos de pessoas do passado aparecem e falam
Isso sem falar de possessões demoníacas que acontecem ali. Vocês já viram isso? Que os espíritas convidam você para uma sessão espírita e aí traz o seu parente que morreu. Mas com que facilidade esse povo se conecta com o poder das trevas. É assustador o que está acontecendo lá fora na espiritualidade negativa. Enquanto nós... Aí você diz assim, mas como é a espiritualidade positiva, né? A espiritualidade cristã? Olha para a igreja apostólica. Olha Pedro entrando no templo e olhando para aquele jarro e disse, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E o que aconteceu? Essa é a vida espiritual que a gente tem que viver. Essa é a vida espiritual que a gente está tão longe que a gente não consegue perceber. Vocês perceberam que Pedro, ele não deu em nenhum momento a glória para ele mesmo. Quem era que ele estava exaltando? O Nazareno. Foi no poder de Jesus Cristo que aquilo foi feito. E quem conheceu Pedro antes, o povo ali no templo, até os sacerdotes, sabia que não era Pedro. Pedro não tinha aquele poder. E você nunca vai curar um aleijado e fazer um cego ver enquanto você fizer isso, estiver orgulhoso da sua espiritualidade. Você pode ter certeza disso. E outra coisa, eu vou mostrar um pouco mais na frente para vocês como é que o Espírito Santo faz isso, como é que essa cura aparece, né? Vamos seguir adiante. Eu queria ler com vocês um texto da Bíblia. Tem um final aqui, né? Quer creiamos ou não, existe um mundo espiritualista, tenebroso, onde o poder das trevas opera e com certeza tem tido mais sucesso do que os filhos de Deus ao se conectar com o Espírito Santo. Concordam comigo? Definitivamente nós estamos fora de combate, irmãos. Nós estamos vivendo nessa religiosidade morna chamada Laodiceia. Esse é o nosso mundo. Enquanto os filhos das trevas estão bem à frente de nós. Agora, eu queria que vocês vissem um texto da Bíblia. E agora é a Bíblia que vai falar. Olha só o que diz a Bíblia. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas deste mundo, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares o quê? Agora você vai me dizer que eu estou contando aqui a história de Caruchinha e Lobo Mau. Paulo, ele alertou a igreja de Éfeso, ele falou assim, olha, vocês não precisam ficar brigando um com o outro não aí, discutindo doutrina, discutindo quem está certo ou errado, porque o inimigo de vocês não são aqueles que não creem no Espírito Santo, na natureza de Cristo. Vocês estão perdendo tempo. O inimigo de vocês está ali, ó. Ele não tem sangue nem tem carne. O inimigo de vocês são principados, são potestades, são príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Aí você diz, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Não sei, onde é que está o príncipe das trevas? Onde é que estão as hostes da maldade? Vocês já notaram que a linguagem é toda espiritual? A linguagem é toda espiritual. Mas se você está vivendo só de religiosidade, meu querido, você nunca vai entender o que está ali na tela. Você nunca vai entender o que a palavra de Deus está falando. Você nunca vai entender como é que Jesus fazia os milagres dele. Você nunca vai entender. Porque existe uma natureza espiritual dentro de você que está morta, está sepultada. E talvez o seu primeiro ato é ressuscitar essa natureza. É entender que Deus pode usar você. Porque o nosso inimigo, ele está vivo, cada dia mais vivo. E vocês já notaram uma coisa? Porque Satanás, ele é muito sutil. Olha só. O mundo todo aí fora, quando o cara morre, ele vai para onde? Para o mundo lá fora. O inferno. Essa foi uma boa resposta. E outro dia eu falo com o pastor e ele falou, eu falei, rapaz, quando o cara morre, para onde é que ele vai? Vai para o céu. Eu falei, mas como é no céu? O cara fica restaurado, quando ele vai para o céu. Aí ele
Ele começou a se enrolar, né? Eu falei, não, eu quero saber como é que no céu, o cara chega no céu, entra por onde, como é que ele está lá diante de Deus e do trono de Deus. Ele falou, não, é o Espírito que vai para o céu, mas o Espírito como? Ele falou, lá no céu tem uma sala cheia de caixinhas, o Espírito está dentro das caixinhas. Eu falei, cara, peraí, tu está agora confundindo a minha cabeça. Foi, tu está confundindo a minha cabeça aqui, pela madrugada. Para com isso. Mas olha, ele era pastor evangélico, o cara começou a se atrapalhar todo. Eu falei assim, olha, escuta uma coisa, eu até entendo, vamos fazer de conta que eu aceito que o cara que morre vai para o céu. Porque todo mundo crê nisso, católico, espírita, todo mundo. Isso é só nós que não acreditamos nisso. Isso mostra para vocês só que como Satanás ele sabe trabalhar. Né? O que está no quadro é exatamente isso. Porque Satanás, ele opera no mundo exterior, no mundo invisível. E nós temos sensibilidade espiritual para entender as coisas invisíveis. O problema é que a gente está sem a natureza espiritual. A única maneira de você ter uma percepção espiritual, de ter uma percepção das coisas invisíveis, é você desenvolver a sua natureza espiritual. Quando ela desenvolver, sua espiritualidade ficar aguçada, você vai começar a ter percepções de coisas que você não vê. Como o pessoal tem no candomblé, tem no terreiro, tem em todo lugar. Certo? Agora, nós estamos muito longe disso. Por isso parece que eu estou falando uma coisa aqui até sem sentido. Né? Mas aí eu olhei para o pastor evangélico e falei, agora eu queria saber, o cara morre e vai para o céu. Agora, aquele bandido, estuprador que matou, que fez tudo, quando ele morre, quando é que ele vai? Para o céu? Ele falou, não. Então agora você se complicou. Porque se ele não vai para o céu, você vai dizer para mim agora que existe o inferno, não dá nada, é o inferno que está queimando. Tá? Ele falou, não, não. Aí, travou. Quando eu perguntei onde é que os caras que fazem maldade, que é ruim, que era para ir para o inferno, que um vai para o céu, outro vai para o inferno. Falei, aquele dia a conversa travou. E eu peguei um papelzinho porque ele não queria mais falar. Eu já sabia que ia dar nisso, né? Ele era meu amigo. Eu falei, olha, vai na Bíblia e lê esses textos desse papelzinho aqui, tudo. Está na Bíblia. E eu botei uma lista de textos que a pessoa quando morre está onde? Está na sepultura. E ainda botei um adentro lá do que significa a palavra inferno, porque inferno vem de inferior, lugar inferior. Então, inferno é sepultura. Todo mundo que morre hoje vai para o inferno. Você está certo, hein? O cara morre e vai para o inferno. Porque inferno é lugar inferior. Inferno é sepultura. Se você achar que eu estou blefando aqui, vai para o dicionário, tá? O pai dos burros lá, você vai ver. Inferno é lugar inferior. Inferno é sepultura. Todo mundo morre e vai para o inferno. Bem, mas voltemos ao sermão. Isso aqui foi só para dar uma relaxada aí, porque ainda tem muito para falar. Ah, meu pai. Ok, vamos voltar aqui para a palavra do Senhor. Meus amigos, a Bíblia diz que os nossos inimigos são os príncipes das trevas. São aqueles que a gente não vê. Às vezes você fica na sua religiosidade sentindo raiva do pastor, ódio do pastor, criticando a igreja, metendo o pau no presidente da associação, falando mal de todo mundo. Cala a tua boca, porque tu vai perder a tua salvação por causa da tua língua. E Jesus disse que é melhor tu cortar a língua do que falar essas besteiras. O teu inimigo tu não pode ver. O teu inimigo é invisível. O teu inimigo são as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestes. Meus queridos, nós precisamos, de uma maneira ou de outra, abrir a nossa percepção espiritual para entender as coisas espirituais. Não. Os lugares celestiais é a atmosfera celeste aí por cima. Ele não está falando aqui. Ele diz assim, cadê? Vamos botar o texto de volta? Botar o texto de volta. Por exemplo, quando a gente fala em céu, qual é o céu que você pensa? Tem 3 céus, né? Tem o céu atmosférico, tem o céu azul e tem o céu que Deus está. Então, essa esfera do ar que está por aqui, isso aí são os lugares celestes que Deus criou e pertence a Deus. E os anjos caídos estão por aí. Então, o Satanás, ele usa essa esfera celeste para circular. Então, quando ele diz assim, nosso inimigo
é o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes, ele está se referindo ao lugar onde esse povo está transitando. Tá certo? Então, esse é o lugar celeste. A palavra celeste pode querer dar a entender que se refere a uma coisa boa, mas está dizendo o seguinte, que na esfera celeste de Deus, os demônios e os príncipes das trevas estão circulando ao redor desse planeta, especialmente no céu atmosférico. Especialmente no céu atmosférico. Agora, notem bem, o fato... Deu uma agitada no auditório aí, não deu agora? Eu estou sentindo no meu ouvido aqui. Hã? Não sei. Pode ser galáxia. Não vai especular. Porque você agora... A região celeste é aí por cima. É aí por cima. Agora, se é no céu atmosférico, se é no céu galáctico, eu sei lá onde é, e nem vou saber, e não vou perder tempo com isso também, porque o meu gol... Vocês estão vendo como a gente quer saber os detalhes. Irmãos, a religiosidade, ela mata o cristão. Porque o cristão ele começa a fazer pergunta, ele quer... Eu fico pensando assim, mas como é que o povo fica debatendo sobre a natureza de Cristo? Se foi antes ou depois, e cada um acredita no que quiser. Você acredita que foi antes, Deus te abençoe. Você acredita depois, Deus te abençoe. Agora, isso vai impedir você de ir para o céu, para o inferno? Só Deus vai saber. Agora, com o mundo todo para evangelizar, lá na minha região, 500 milhão de gente para eles falar de Jesus, e eu brigando com meu irmão aqui para saber se era antes ou depois. E, irmãos, isso é bem religioso. Isso é bem religioso. Nós temos, olha, onde existe contenda, onde existe dissensão, as hostes das trevas já baixou ali. E olha, e eu vou dizer, vocês sabem que começa no bom espírito, né? Mas depois começa a subir uma adrenalina assim, né? E um já começa a falar mais agitado, e começa outro. Isso aí não adianta. Eu há muito tempo parei, porque isso fez mal à minha espiritualidade. Isso fez muito mal para mim. Quando alguém chega querendo debater comigo, eu falo, agora eu me lembrei do irmão, sexta-noite, ele chegou para mim e falou assim, o senhor vai falar quem é o Espírito Santo? Eu falei, meu amigo, eu vim aqui para falar nos que crê no Espírito Santo. Os que não crê, melhor ir embora, ou então ficar aí quietinho ouvindo o que eu vou falar. Porque eu vou falar para quem crê. Podemos continuar? É porque eu vi um burburinho danado assim, eu falei, agitou o auditório agora. Olhem só o que diz aqui. O fato de os cristãos não desenvolverem a sua espiritualidade, mas crescerem em sua religiosidade, pensando que isso é espiritualidade, faz deles cristãos o quê? Superficiais. E se a sua experiência é superficial, a sua fé também vai ficando superficial. Então nós precisamos tomar cuidado. Em vez de explorar a nossa sensibilidade espiritual para as coisas invisíveis, ficamos com medo daquilo que é o o quê? Que é o sobrenatural. Irmãos, cada vez... É por isso que eu acho que esse assunto da espiritualidade ele é colocado de lado. Sabe por quê? Porque quando você pensa nessa natureza espiritual, tudo que é espiritual é invisível. Né? Por exemplo, amor, compreensão. Olha que bacana. Compreensão é uma virtude do Espírito Santo. Amor, compreensão, paciência, perdão. A lista aí pode ser grande, né? A gente não vê essas coisas. Então, quando você vai começar a operar a sua natureza espiritual, você tem que entender que você está entrando num terreno que você não vê. Então, você precisa exercer a sua fé e você precisa usar a sua sensibilidade espiritual que Deus colocou da mesma maneira que esse povo está usando a sensibilidade espiritual para o poder das trevas. Agora, notem bem. Quando você está sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que dirige você. Jesus Cristo, quando ele chegou às margens do Jordão, João Batista batizou Jesus. Ele não precisava ser batizado, certo? Por quê? Porque ele não tinha pecado. Mas existe uma conexão entre o batismo e a cruz. E Jesus se batizou porque o batismo dele era um simbolismo da cruz. Mas eu não vou explicar isso aqui agora, senão vai ser uma outra pregação. Né? Mas também isso não é importante agora.
Quando Jesus saiu das águas, o que é que aconteceu? Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus ouviu a voz do céu dizendo: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Agora, eu quero mostrar para vocês alguma intervenção sobrenatural do Espírito Santo na vida de Jesus. Primeira, Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido entre si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O que eu sublinhei em branco está dizendo o quê? Como é que Jesus conhecia o pensamento dos fariseus? Me fala. Não tem como. Se você não parar um pouco para pensar aqui, você está completamente enrolado. Porque se você disser assim, que Jesus sabia o pensamento dos fariseus, porque ele estava usando a divindade dele, você acabou. Você acabou com o plano da redenção. Então Jesus, ele não podia saber o que os fariseus estavam pensando pelo seu poder divino, porque ele não podia usar a sua divindade. Exatamente. O Espírito Santo veio a Jesus e disse: fale isso. Era o que os fariseus estavam pensando. Aqui a gente vê uma intervenção direta do Espírito Santo na vida de Jesus. É por isso que, quando a gente estuda a crise final, diz que quando a gente for perante os tribunais, o Espírito Santo vai dizer o que a gente vai falar. Não diz isso? E está aqui, ó. É exatamente isso aqui. Você pode estar na perseguição diante de um tribunal sendo julgado e o Espírito Santo vai dizer assim: fala isso porque aquele juiz está pensando isso. E você vai falar, em nome de Jesus. Agora vamos para um outro exemplo, mais outro. Vamos lá. Agora é Mateus 12, 14, 15, diz assim: e os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-lhe grandes multidões e ele curou a todas. Veja, todas as duas partes em brancos são ações sobrenaturais. São ações sobrenaturais do Espírito Santo através de Jesus. O Espírito Santo disse a ele que ele devia fugir. O Espírito Santo disse a ele: sai daqui, porque os fariseus querem prender você para te matar. Se Jesus não tivesse saído naquela hora, ele tinha sido preso ali. Mas quando ele chegou lá, Jesus já tinha saído. E quando Jesus saiu, uma multidão saiu e disse que ele curou todas. Jesus tinha poder para curar baseado em quê? Na divindade dele? Porque que poder ele fazia cura? Pelo poder do Espírito Santo. É a natureza espiritual que vai trazer o poder. E era essa natureza espiritual que Jesus tinha. Temos mais outro aqui. João, capítulo 18, versículos 3 a 4. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com as lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: a quem buscais? Vocês sabiam que naquela noite no Getsemane, Jesus sabia que a hora tinha chegado. Ele sabia que Judas estava vindo. O Espírito Santo falou para ele: sabendo, pois, Jesus todas as coisas. Quais coisas? Aquelas coisas que estavam acontecendo ali naquela hora. O Espírito Santo revelou isso para ele. Agora vamos ver outro. Esse é bom. Forte, esse é mais claro. João 11, 4 a 11. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Pergunta: como Jesus sabia que a enfermidade de Lázaro não era para a morte? Como Jesus sabia? Humanamente não existe meios dele saber. E como é que ele podia dizer assim: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo? E se vocês lerem o texto lá, a Bíblia até diz que os discípulos pensaram que ele estava o quê? Dormindo, do sono. Mas Jesus clareou e disse: não, Lázaro morreu. E eu estou indo para ressuscitar. É visível aqui que o poder do Espírito Santo estava manifestado na vida de Jesus. E então, a conclusão que chegamos é a seguinte: quando nós desenvolvemos
a nossa natureza espiritual, quando nós desenvolvemos a nossa natureza espiritual, nós percebemos que nós começamos a ter uma interação com o que é divino. Porque Jesus era humano, mas ele estava interagindo com o sobrenatural. É visível a interação de Jesus com o sobrenatural. O crescimento da natureza espiritual vai colocar o ser humano em um grande conflito, onde a nossa espiritualidade vai nos impulsionando para uma interação com os elementos invisíveis de Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de um outro nível de cristianismo. Eu não sei se você entendeu o que eu estou pregando aqui hoje de manhã. Nós estamos falando aqui de um nível de cristianismo que realmente você vai ser crucificado com Cristo mesmo. Porque nós estamos vivendo aqui na religiosidade. Mas para viver na espiritualidade, a gente tem que vir para cá. E eu estou dizendo para vocês que o caminho para alcançar essa natureza, essa espiritualidade, é a natureza espiritual, que está adormecida. Nós estamos vivendo a nossa vida cristã pela natureza, o quê? Carnal. A natureza espiritual de Jesus alcançou um nível tal que o habilitava a ser informado pelo Espírito Santo, e Jesus nunca usou seus poderes divinos para fazer nenhum milagre ou qualquer outra coisa sobrenatural. Never, nunca. Jesus nunca usou. Todas as ações poderosas de Jesus foram manifestadas pelo derramamento do poder do Espírito Santo na vida dele, através da sua natureza espiritual. Que você tem, que eu também tenho, e essa sensibilidade espiritual que Jesus tinha, nós também podemos ter. Sabe por quê? Porque o texto seguinte fala isso. Jesus disse em São João 14:12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará o quê? Glória a Deus. Eu fico louco quando eu vejo esse texto assim. Vocês vão fazer... Olha, vocês acreditam que nós, remanescentes, podemos fazer um ministério maior do que o de Jesus? É isso que ele está dizendo ali. Mas a gente não vai conseguir isso, irmão, se a gente continuar amando a moda desse mundo, amando o dinheiro, amando os bens dessa vida, amando as coisas dessa vida. Por isso que Paulo disse assim, que o justo vai ver pelo quê? Pela fé, pela fé. É isso aí. Vai viver pela fé. É uma experiência espiritual, né? Nós precisamos entender de que existe uma batalha espiritual que tem que ser travada. Com certeza, Jesus aqui está se referindo ao mesmo poder que estava disponível para ele. Agora, a batalha do conflito dos séculos, ela precisa ser travada primeiro aonde? Eu disse a vocês assim, no momento que você começar a desenvolver a sua natureza espiritual, vai haver um conflito no coração. Vai haver uma batalha no coração, uma batalha contra você mesmo. Entenda que você vai guerrear contra você mesmo. É uma luta íntima. Tem dias que você sente uma angústia, por exemplo, às vezes eu estou tão angustiado, tão aflito, e aí eu vou no meu cantinho de oração lá na minha casa. Eu tenho um cantinho de oração em casa. Você devia fazer isso, viu? Você devia separar um canto lá na sua casa, dar um tapetinho, bem bonitinho, botar umas florzinhas, viu? Bem bonitinho. Você diz, é meu cantinho de oração. 3 vezes por dia você vai ali e ora. Certo? É o seu cantinho de oração. Eu tenho o meu cantinho de oração. Então, quando eu estou muito angustiado, muito aflito, eu corro para lá e desabo. Eu desabo. Mas quando eu me levanto dali, eu tenho uma paz na alma. Uma paz assim, que só pode vir do céu. Só pode vir do céu. Às vezes ela não dura muito tempo não, porque a minha natureza é muito ruim. Se a minha natureza fosse melhorzinha, eu acho que essa paz demorava mais. Mas é a luta, é a luta. Tem dia que você sente aquela paz na alma, tem dia que você sente aquele gozo, aquela felicidade, tem dia que você chora, tem dia que você clama pelo pecado, pela tua queda. É uma luta, é uma luta. Vai acima, vai abaixo, vai acima. Mas o mais lindo dessa batalha é que você percebe o Espírito Santo ali. Você começa a perceber que Deus está ali.
Por isso que eu separei um cantinho de oração. Porque quando eu chego naquele cantinho, eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. E ali eu abro o meu coração. Meus queridos, por mais de 50 anos da minha vida, a minha natureza vinha sendo controlada pela carne. Sem nenhuma reação espiritual. Sem nenhuma reação espiritual. Agora, eu entrei numa guerra. E é por isso que eu digo assim, primeiro a guerra é no coração. Mas depois, quando você entregar o coração, a guerra passa para onde? A guerra passa para o inimigo de verdade mesmo, que é Satanás. Porque quando o inimigo vê que você está começando a se santificar, purificar, a derrotar o seu ego, antes de Satanás vem o teu ego. Para você derrotar Satanás, você tem que derrotar primeiro o seu ego. Então, quando você derrotar o seu ego e disser como Paulo, já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim, quando Paulo escreveu aquilo, dali para frente, ele só foi para a cadeia e para a morte. E quando vocês olham para os discípulos de Jesus, eu não vou falar aqui porque vai pegar muito tempo. Vai no Google e bota lá, como morreram os discípulos de Jesus. Vai ver lá como morreu cada um. E aí você vai ver o teu fim. Se é que você quer ser discípulo de Jesus, né? Se você não estiver disposto a renunciar àquele ponto que você vai ver lá, é melhor você desistir. Porque Deus não quer covarde. Deus não quer covarde. Deus quer pessoas que estejam dispostos a ser cheias do Espírito Santo de Deus. E aqui está o capítulo que é fantástico. Gálatas capítulo 5. Olha o que diz o verso 17. Porque a carne milita contra quem? E o Espírito contra quem? Porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso quê? Quando você for fazer uma coisa, se a que você estiver fazendo é para satisfazer você mesmo, acenda a luz vermelha. Acenda a luz vermelha. Nem sempre o que você quer é o que Deus quer. Nem sempre. E às vezes a gente tem essa mania de, não, Deus quer que eu faça assim. Outra coisa, para de ficar pedindo prova para Deus. Ah, Senhor, manda que o sol amanhã não chova. Se chover amanhã, Deus disse que é para eu fazer isso. Para com esse negócio. Deus fazia isso quando não tinha Bíblia. Agora tem a palavra de Deus. Você não estuda a palavra de Deus para saber a vontade dele, fica pedindo sinal para Deus. Aí o diabo vem e manda o sinal. Aí você pega o sinal do diabo e vai embora. Aí dá tudo errado, aí a sua fé vai para o buraco. Acabou-se a sua fé. Você para de trabalhar com Deus dessa maneira. Você quer saber a vontade de Deus, comece a ler a Bíblia. Ore e peça, leia na Bíblia. Deus vai te responder pela palavra dele. Ah, Senhor, me disse que eu devo casar com esse rapaz aqui e tal. Que loucura! Para com esse negócio de pedir sinal para casamento. A chance de você se dar mal no casamento é de 99,9%. Se você está orando assim. Porque Deus já deixou na Bíblia a esposa ideal, o marido ideal, vai lá estudar. Agora, você quer o quê? Você quer a pessoa que você ama, que você gostou, cachorro, rostinho bonito, a cintura bonita. Então você quer aquele. Então você começa a orar pelo aquele. Aí qualquer coisa que aparece no horizonte, o diabo então, quando sabe que vai vir uma desgraça lá na frente, ele já diz assim, olha, esses palminhos de rosto bonito aí vai dar uma desgraça. Eu vou dar o sinal para ela. Para com isso, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus. Quando a gente se torna pessoas de oração, quando a gente se torna pessoas que estudam a palavra do Senhor, o Senhor vai falar ao seu coração. O Senhor vai mostrar para você qual o caminho e você então vai andar nele. Agora, note, as forças espirituais devem ser conquistadas por meios espirituais. As forças espirituais são mais poderosas do que qualquer uma de nossas habilidades naturais. E, portanto, precisamos desse poder sobrenatural de Deus trabalhando através de nós para obter a vitória sobre quem? Veja, nós não temos capacidade por nós mesmos de fazer frente aos demônios, aos anjos caídos e a Satanás. Nós não temos força para isso. É por isso que quando Paulo botou aquele texto de Efésios 6,12, que o nosso inimigo é o poder das trevas, o príncipe das trevas, logo em seguida está as armaduras de Deus. Você vai lá estudar as armaduras. Eu não tenho tempo para falar isso aqui, senão ia ficar mais longo do que já está, né? Mas lá diz as armaduras. Por quê? Porque a vitória vem do Senhor.
Alguém me escreveu ontem fazendo uma pergunta falando que eu estou tentando vencer o pecado e não consigo, dar tudo errado. Por quê? Porque você está vivendo na sua religiosidade querendo vencer o pecado pela sua força. Quem vai derrotar o pecado por você é quem? É o poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai. É por isso que as nossas forças espirituais não são suficientes para derrotar o inimigo. As nossas habilidades naturais não é suficiente para que a gente possa derrotar o inimigo. E olha, eu vou contar uma história para vocês a respeito de como essa sensibilidade espiritual que a gente tem, ela trabalha. E ela é resultado da comunhão com Deus. Ela é resultado do desenvolvimento espiritual, da natureza espiritual que a gente tem. Eu era pastor em Johannesburg, eu vou dizer a cidade. Vou cair no erro de dizer a cidade, mas não vou dizer o nome do santo. Eu era pastor em Johannesburg, na África do Sul. E havia um irmão na igreja, já de idade, já estava de idade. Nem sei se ele ainda está vivo, ele já era de idade. E uma irmã da igreja teve câncer. E esse irmão, ele foi lá visitar a irmã. E ele chegou lá e ele falou para a irmã e disse assim: irmã, eu vim aqui, em nome do Senhor, lhe avisar que a senhora coloque a sua vida em dia. Porque a senhora vai descansar no Senhor. A senhora vai descansar dos males desse mundo. Então eu queria pedir que a senhora orasse a Deus. Eu vim aqui para orar com a irmã. A irmã ficou assim meio chocada porque o médico já tinha dito que ela não passava de um mês. Tem um câncer terminal. E ele falou assim: o médico está errado, isso vai ser antes de um mês. E a irmã precisa se preparar e se consagrar. E ele falou de um jeito que a irmã aceitou. Ele falou com um amor tão extraordinário que o coração dela foi tocado. Ele chorou com ela, abraçou com ela. Uma semana depois ela morreu. Morreu em paz. O filho dela depois disse que a visita dele parecia que ela tinha recebido a visita de um anjo. Quando a família depois entrou nos dias seguintes, ela tinha uma paz na alma, uma felicidade que ninguém conseguia entender depois da visita dele. Mas isso passou. Um tempo depois, lá apareceu outra irmã com câncer terminal. O médico falou 3 meses. Ele pegou e foi visitar essa irmã também. Chega lá no hospital, a irmã estava desesperada, chorando. Ele se aproximou, falou com aquela voz terna, carinhosa, amorosa. Trouxe uma paz ao coração da irmã. Ele disse: irmã, a senhora não se preocupe, que essa sua enfermidade não é para a morte. A senhora vai sair do hospital em 2 semanas. E a senhora tem que louvar a Deus, mas Deus permitiu essa enfermidade para a senhora fazer uma mudança na sua vida. E ele começou a falar algumas coisas para a mulher que deixou ela meio assustada da vida dela. E ele orou com ela, e ele foi embora. E 2 semanas depois a mulher saiu do hospital e foi para casa. E ficou viva. Um dia o filho dele ia sair na moto, ele pegou a mão do filho e falou: filho, não sai. Meu filho, não sai, por favor, não sai. Pai, imagina, eu vou sair. O filho dele pegou a moto e falou: filho, não sai. Não sai, porque você vai ter um acidente de moto. Por favor, não sai. Meu pai, para com isso. Ela pegou a moto e saiu. 10 minutos depois o telefone tocou, o menino se acidentou na moto, estava no hospital. Eu vou contar só 3 aqui, porque se eu contar mais uns 5, 6 aqui, vai o sermão todo, só contando essas histórias, né? Isso criou um rebuliço dentro da igreja. Imagina, hein? A igreja eram os irmãos. Uma confusão, foi parar na comissão da igreja. 6 horas de comissão para resolver esse assunto. E o povo estava tudo apavorado. Uma confusão mesmo, imagina uma confusão. Eu falei: irmãos, olha, a comissão tomou uma decisão. Eu falei para a comissão, eu falei assim: olha, eu sou o pastor da igreja, eu quero que vocês me dêem 6 meses. 6 meses. E eu vou visitar esse irmão 2 vezes por semana. Durante 6 meses. Depois de 6 meses eu vou voltar à comissão
dá um relatório para a comissão. E assim foi. 2 vezes por semana eu visitava ele. Meus irmãos, depois de 6 meses eu descobri que aquele homem estava vivendo a vida dele com a sua natureza espiritual. Quando eu chegava para visitar ele, eu sentia uma paz. E eu fico assim meio emocionado porque eu não tenho essa paz que ele tinha. Aquele homem tinha um coração, parecia que ele estava no planeta errado. Estava no lugar errado. Um carinho, um amor, uma sensibilidade para as pessoas. Depois de 6 meses eu reuni a comissão, eu falei, irmãos, não existe nada de errado com aquele irmão. Mas ele está no nível espiritual muito acima dessa igreja aqui, de mim como pastor. Dali em diante eu entendi que havia alguma coisa especial na espiritualidade que Deus concedia às pessoas. Eu nunca pude entender a experiência espiritual dele até o dia que recentemente, trabalhando no doutor, comecei a estudar Gálatas capítulo 5. Até o dia que eu entendi que essa natureza espiritual, ela pode crescer, ela pode tomar conta de você. E eu comecei a entender melhor as palavras de Paulo, quando ele diz assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E às vezes, irmãos, eu olho para a minha vida como ministro, me acho tão distante dessa declaração. Mas ao mesmo tempo eu me sinto encorajado. Porque quando eu me lembro que quem fez essa declaração era um perseguidor. E ele mesmo disse assim, miserável homem que eu sou, quem livrar o meu corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu não faço. Paulo estava lutando entre a natureza carnal e espiritual. É exatamente a luta que eu estou entrando. E a luta que você precisa entrar. O bom disso tudo não é que a gente chegou lá, mas é que a gente sabe que está no caminho certo. Porque eu vivi 50 anos sem saber o caminho. Eu cheguei a um ponto que parecia que eu cheguei na frente de um paredão e eu falei assim, se a salvação vai ser só isso aqui, então não tem mais nada porque eu não me sinto salvo. E nesse momento Deus me levou para um lugar bem inóspito. E no meio daquele lugar inóspito, se sentindo completamente fraco para fazer a missão que Ele me deu. Eu comecei a buscar alguma coisa e Ele me encaminhou para alguns livros de pessoas que já estudaram isso e escreveram sobre isso. E eu entendi então que o início da minha jornada agora era desenvolver a minha natureza espiritual. Queridos, essa batalha é para quem quer ir para o céu. Essa batalha não é para quem quer ter uma boa vida espiritual aqui na terra, não. Talvez você esteja muito confortável, com a sua vida dominada pela natureza carnal na igreja do jeito que está. Mas Deus está convidando você essa manhã para ser cheio do Espírito Santo dele. Deus está convidando você para você iniciar uma nova conversão, uma nova jornada, um novo caminho. Buscar essa natureza espiritual que está oculta. Começar a desafiar o poder das trevas, como eles têm desafiado a Deus através do candomblé, do voodoo e do espiritismo. E começar a fazer a glória do Altíssimo resplandecer dentro do nosso coração. Meus queridos, todos nós temos um mundo espiritual ao nosso redor. E esse lado espiritual nosso está adormecido. O nosso desafio agora é desenvolver a nossa espiritualidade. Estude as virtudes do Espírito Santo. Faça uma lista delas. Comece a fazer uma lista. O que é as virtudes do Espírito Santo? Os frutos do Espírito estão na Bíblia, mas as virtudes não. Então você vai botar, por exemplo, os frutos podem ser virtudes, porque todas essas coisas, paciência, compreensão, perdão, integridade, honestidade, faça uma lista bem imensa, pense, ore e faça uma lista das virtudes espirituais. E depois você faz uma lista das virtudes, não virtudes, né? Da espiritualidade negativa, que é o ódio, não é? Quando você sente ódio,
ao mesmo tempo. Então, raiva, né? Então, são sentimentos espirituais negativos. Faça uma lista dos dois e comece a analisar onde é que você está. Qual os desta lista que você está usando e quais os desta lista você está usando. Então, você vai começar a perceber onde é que o diabo está mordendo você na fraqueza. Você vai começar a ter uma percepção diferente, não é? E olha, a lista pode ser grande. As virtudes espirituais, compaixão, amor, misericórdia, bondade, paz, gozo, felicidade, honestidade, perdão, humildade, fidelidade, compreensão. Estão vendo aqui, eu já dei mais de 10. A lista pode ser grande. Mas lembre-se, há uma batalha que vai ser instalada no seu coração. E muitas vezes nós não percebemos a nossa debilidade espiritual. Porque a debilidade espiritual faz a gente sentir necessidade de Deus. Faz a gente sentir desejo de buscar a Deus. Quando começamos essa busca pela espiritualidade, Satanás vai nos atacar com mais potência. E agora, tem uma coisa que eu quero dizer. Se você não tem nenhum conflito interno no coração, entre essas duas naturezas, significa o quê? Se você não está sofrendo esse conflito no teu coração, isso significa, sabe o quê? Que a natureza carnal já tomou conta de tudo. Essa religiosidade que você tem, ela é produzida pela natureza carnal. Pela natureza carnal. E se você não sente essa guerra íntima, é porque você precisa despertar a natureza espiritual que está, assim, vamos dizer, completamente adormecida. Eu acho que está na hora de eu terminar aqui. Eu ainda tinha mais umas coisas para falar, mas eu vou pular aqui, não tem jeito não. O grande inimigo, fala tudo. O grande inimigo da nossa espiritualidade, sabe quem é? A nossa religiosidade. O grande inimigo da nossa espiritualidade é a religiosidade. Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela nos satisfaz. Ela diz que a gente está bem. Você nunca vai dar um passo longo com a perna se você não crê. É igual quando o Mauro diz assim, vocês têm que morar no campo pela fé. Né? Vai ser difícil você dar esse passo se você estiver na religiosidade. Eu conheci o Mauro quando ele era um religioso. E eu olho para o Mauro hoje assim, e eu falo assim, Deus realmente fez uma transformação na vida desse rapaz. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes as pessoas podem chamar a gente de fanático, podem chamar a gente de maluco. Mas não se preocupe com isso, não se preocupe nem em reagir, nem entrar em dissensão, em discussão. Isso é coisa do inimigo. Continue a sua jornada espiritual. O seu inimigo não é a igreja, não é ninguém. E outra coisa, como é que você quer converter os outros para ser vegetariano, para fazer isso, fazer aquilo, se você ainda está vivendo nessa religiosidade? Quando eu vejo dois irmãos brigando por causa de doutrina, eu vejo dois religiosos brigando, mas nenhum espiritual. Porque quando a pessoa está na espiritualidade, ele nunca vai brigar com ninguém por causa de Bíblia, de nada. Cada um crê no que quer, está perdido mesmo. Deus quer os que querem. A salvação é de graça para todo aquele que crê. Para aquele que quer, eu quero, eu vou. E você aceita e você vai. E eu quero terminar. Eu tenho que botar o slide da conclusão para eu terminar mesmo, senão não termino. A nossa natureza carnal, ela tenta nos dizer que somos espirituais porque estudamos a lição, lemos o devocional, oramos, lemos a Bíblia, seguimos a reforma de saúde e começamos a ver a nossa espiritualidade pelo comportamento. Não, você não pode medir a sua espiritualidade pelo comportamento. A religiosidade a gente mede pelo comportamento. A espiritualidade só Deus pode medir. Sabe por quê? Porque a espiritualidade vem da onde? Do coração.
Tem muitos adventistas que entregaram um monte de coisa para Deus, mas não entregaram o coração ainda. Na espiritualidade, você não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo de Deus se você não entregar o teu coração a Deus. Espiritualidade não tem nada a ver com o comportamento, mas com o coração. Há pessoas que são maravilhosas socialmente, mas estão na igreja sem querer a espiritualidade. Aí você vai dizer assim, pastor, não fala assim que espiritualidade não tem nada a ver com comportamento. Quando você se preocupa lendo essa declaração, é porque a sua natureza é bem carnal e bem religiosa. Porque quando Deus pegar teu coração, tu sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? Você vai ser cristão 10 vezes maior do que a sua religiosidade. 10 vezes maior. Você vai chegar na casa de Deus cedo, você que vai querer fazer culto todo dia, você vai querer orando, você vai viver glorificando o nome de Deus, você não vai passar um dia sem estar pensando em Deus o tempo todo, você não vai andar com as pessoas ao teu lado e elas vão sentir a presença de Deus. É por isso que eu disse para vocês, quando eu entrei naqueles 6 meses visitando aquele irmão, ele entrou no quarto da irmã, que estava condenada à morte de câncer, e ela morreu. Mas eu visitei ela depois que ele foi lá, ela falou assim, pastor, quando aquele homem entrou aqui no quarto, a minha vida estava toda escura esperando a morte. Mas aquele homem entrou aqui, ele ficou 2 horas comigo, ele trouxe uma luz, pastor, que mudou a minha vida. Eu agora vou descer para o descanso em paz. Você não tem ideia o que Deus vai fazer com você quando a sua vida estiver dirigida e liderada pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos iniciar essa jornada espiritual. E agora diz assim, cada dia que passa, a igreja fica mais bem equipada para servir, mas sem o Espírito Santo. Eu não estou aqui julgando a igreja, não. Porque nós temos que ser realistas. Nós precisamos do derramamento do Espírito Santo nessa igreja. E está profetizado isso. Então, o que eu estou dizendo aqui, que a igreja no momento não tem o Espírito Santo, é porque está profetizado um derramamento. E no dia que ele for derramado, vai haver milhares de conversões, vai haver milagres e vai haver transformação. Porque é pelo poder de Deus que será feito. Nossos números hoje, com todos os equipamentos que temos, são comparados com os da igreja apostólica, são fichinhas. Isso é uma expressão nordestina. Eu não sei se vocês sabem o que eu estou dizendo. Quando eu digo, é bem pequenininho, é fichinha, né? Não é mais o mundo que está entrando na igreja, mas é a igreja que está indo para o mundo, aderindo aos costumes e padrões desse século. Irmãos, eu não julgo a igreja. Não tenho essa intenção. Acho que essa igreja ela é profética. Ela está dentro do calendário profético de Deus e você não ouse criticar ou falar mal de Deus. Mas nós temos que reconhecer que os membros da igreja estão condescendendo com costumes do mundo e estão trazendo para dentro da igreja. E nós temos admitido isso. É necessário que a gente compreenda o que Deus está querendo falar para nós. O papel do cristão não é criticar, não é julgar, mas é cuidar da esfera onde ele vive. Estou eu vivendo a vida como um religioso ou como uma pessoa espiritual? Quando você se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, seus vizinhos vão ser os primeiros a notar. Pode ter certeza. Eles vão olhar para você e dizer assim, mas você está diferente. Você está diferente. Cada dia que passa, nós precisamos buscar mais essa jornada da vida espiritual, da natureza espiritual. O cristianismo está se enfraquecendo porque é uma geração de crentes que estão vivendo o cristianismo sem Cristo. Não podemos viver o cristianismo sem Cristo. Um cristianismo sem amor, um cristianismo sem compaixão, um cristianismo sem misericórdia, um cristianismo sem graça pelo perdido. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. João escreveu que se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é o quê? Tiago diz que se alguém sabe que deve fazer o bem e não faz, está o quê? Meus irmãos, esses textos são fortes. Esses textos são fortes.
É na natureza espiritual que vamos sentir a presença de Deus na nossa vida, porque Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A única maneira de se conectar com Deus é pela natureza espiritual. Não alcançaremos isso pela natureza carnal e pela natureza natural. A vida espiritual é uma coisa muito diferente dessa coisa religiosa que estamos vivendo há anos. A igreja como entidade foi ficando muito religiosa e esqueceu da nossa espiritualidade. E eu quero terminar com 2 textos do Espírito de Profecia. Eu estou terminando, Mauro. Eu sei que você chegou aqui na frente para dizer que está na hora. Eu sei disso. Eu prometo para ti que é esse texto e o próximo eu acabo. Eu leio esse texto assim e me dá uma dor na alma, uma dor. E eu espero que você entenda o que a serva do Senhor está dizendo. O Espírito de Profecia diz assim, no capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. Então não critique Babilônia, viu? Você não critique Babilônia porque o povo de Deus está lá ainda. E em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? E ela mesma responde, sem dúvida, nas várias igrejas que professam o quê? Eu estremeço quando leio isso aqui. O que está acontecendo com o adventismo? O que está acontecendo com você na sua vida? Você é laodiceano ou você é remanescente? Porque os remanescentes de Deus estão na igreja visível de Deus, que é essa igreja. Mas Deus tem uma igreja invisível lá fora. E os remanescentes de Deus estão na igreja invisível também. E ele diz até que a maioria está lá. E esse aqui, então, na página 390 do Grande Conflito, diz assim, apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes na igreja, nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontram-se ainda em sua o quê? Sabe o que isso está me dizendo? Que a maioria do povo que vai se salvar não está na igreja adventista. Isso me dá um desespero, me dá uma angústia. A chance de você estar perdido é muito grande. É por isso que você precisa começar a trabalhar a sua natureza espiritual. Porque essa é a única salvação para você. Eu nasci para a vida quando eu descobri esse caminho. Foi a partir daí que eu comecei uma nova jornada com Deus. Foi como se fosse um rebatismo, uma nova caminhada. E a minha oração é que ao sair daqui e ao voltar para suas casas, para suas igrejas, vocês voltem com esse sentimento de que Deus vai operar na sua vida quando você abrir a porta do seu coração para iniciar essa jornada espiritual. Eu queria fazer uma oração por todos vocês, porque eu vou me embora daqui a pouco, quando acabar esse sermão, e eu não sei se vou ver mais vocês, ou aqui, ou vai ser lá no céu mesmo. Mas eu queria pedir a Deus que Ele abençoasse vocês, que o Espírito Santo atormentasse você quando você fosse para casa, e que você não tivesse paz até você estudar esse assunto por você mesmo, até você ir na Bíblia, até você buscar essa espiritualidade que tanto precisamos, e que finalmente a sua vida seja guiada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos nos ajoelhar e orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por ter esse fim de semana tu guiasse os nossos passos para vir a esse recanto natural, onde nós podemos contemplar as belezas da tua criação. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque a tua palavra foi exposta, porque nós tivemos essa oportunidade maravilhosa de ouvir e que ainda há esperança para o povo de Deus. E que a porta da graça ainda está aberta. E que nós podemos abrir os nossos olhos para nos libertar da escravidão da natureza carnal. Para que teu Espírito Santo se manifeste na natureza espiritual
e a gente possa entrar na batalha do conflito dos séculos. Que a derrota do eu possa ser no Calvário com Cristo. Que possamos ser crucificados com Cristo e começar uma nova vida com a glória e o poder do túmulo vazio. Senhor, muito obrigado por essas mensagens. Muito obrigado pelo poder do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque ainda há esperança para nós. Por isso, Senhor, dirige-nos. Derrama sobre nós a Tua paz. Abençoa cada pessoa aqui. Protege ao retornar para casa. Derrama uma bênção especial sobre o irmão Mauro e a Gabi e sua família. Tu movesse esse homem para esse lugar. E aqui, Senhor Deus, está desenvolvendo um trabalho para levar avante esse evangelho do reino. Porque possamos entender que a nossa reforma de vida envolve um compromisso com o nosso Pai Celestial. E que nós possamos, quando terminar a jornada dessa vida, pela Tua graça, possamos ouvir a Tua voz dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém. Amém.